Dentro de cartuchos empoeirados, encontrei universos inteiros. Salvei reinos de meros kilobytes. Naveguei aos 4 cantos de um polígono e encarei a mim mesmo no reflexo de um CD-ROM. E mesmo assim, sigo buscando a resposta. Você conhece o Mario? Let's go! Yahoo! Uma nova fase começa. Bem-vindo à segunda temporada. Bom dia, super soldados e super soldadas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Nino, e eu quero começar esse episódio de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Você tem assim o teu estilo de jogo favorito? RPG, né? Jogo de corrida, de futebol. Beleza, todo mundo tem, né? Eu posso dizer que o meu estilo de jogo favorito, como já deve ter ficado óbvio aí nos episódios anteriores, né? São FPS, os jogos de tiro em primeira pessoa, né? Desde que eu joguei Doom lá no comecinho dos anos 90, eu nunca mais consegui abandonar esse estilo, sempre foi o meu estilo favorito de jogo, né? Só que dentro dos nossos estilos de jogos, a gente também tem sub-estilos, né? Por exemplo, nos jogos de tiro, né? Você tem jogo de tiro 100% multiplayer, competitivo. Você tem jogo de tiro que é de ficção científica, futurista. Você tem jogo de tiro que é estilo militar realista. Então você jogo de tiro histórico também, Segunda Guerra e tal, né? Então tem esses sub-estilos, né? E dentro desses sub-estilos, cara, eu acredito que se a gente for analisando, prestando atenção, a gente tem ainda mais estilos ainda mais nichados, né? E tem um tipo de jogo que eu gosto muito, né, dentro do mundo dos jogos de tiro em primeira pessoa, que é o que eu apelidei carinhosamente dos jogos de tiro no estilo Max Steel. Mas o que de acho é um jogo de tiro no estilo Max Steel, né, cara? Se você não se lembra, lá no começo dos anos 2000, a gente teve um boneco de ação, um hominho que a gente chamava, né? Que era um boneco bem grandão assim, que eu pessoalmente nunca gostei de brincar quando era criança, aqueles bonecos gigantescos, sabe? Tipo aqueles G.I. Joe grandão assim, que não dava pra você brincar direito. Eu nunca gostei, mas teve um que fez um grande sucesso ali na época, que era o Max Steel. Que era um personagem que, como todo bom brinquedo dos anos 90 e 2000, né? Ele veio acompanhado do seu próprio desenho, e era um desenho que também era bem diferente, que ela era feito em animação 3D, né? E o Max Steel, cara, ele era esse super-herói aí que ele tinha vários gadgets, vários aparatos, dependendo do que ele fizesse, ele tinha uma armadura diferente, então armadura pra ir pro espaço, armadura pra ir no fogo, armadura pra ir embaixo d'água, né? E o design, né, do Max Steel era muito anos 2000, assim, cara. Muito, muito anos 2000 mesmo, assim. Aquelas armaduras super prateadas, com ombreiras, super coloridas. Aquelas armas gigantescas e pouco funcionais, né. Os próprios gadgets dele eram uns gadgets bem engraçados, assim, meio... que não seria algo funcional na vida real, né, cara. Então, esse estilo do Max Steel... Tem uma série de jogos de videogame, assim, que saiu nessa época também, na mesma época ali, né, anos 2000 ali, que tem muito essa estética do Max Steel, cara, né, que é o que? Esses jogos de tiro que tanto o protagonista quanto os inimigos, né, eles têm aquelas armaduras ali brilhantes, armaduras prateadas, com muito neon, né, o design das armaduras também não faz sentido nenhum. Aquelas armas que parece que foi desenhado por uma criança num caderno da escola, sabe? Você já ficou inventando armas no teu caderno da escola, desenhando, eu vou fazer uma super metralhadora aqui, aí você colocava 18 canos nela, tá ligado? Tipo assim, ela era um bagulho que não fazia sentido nenhum, tinha laser, sabe? Então era um bagulho super exagerado assim, né? Cheio de neon pra todo lado, enfim, esse design exagerado, super colorido, com muito neon, né? E muita coisa prateada, assim, era muito o estilo do Max Steel, então esse estilo de jogos, né, de tiro, assim, essa subgênero aí de estilo de jogos, é uma coisa que eu gosto muito, cara. E eu quero fazer bastante episódios sobre esse tema. Tem muito jogo de tiro que eu joguei nessa época, principalmente no computador, assim, que faz parte dessa estética de jogos Max Steel. E então eu quero começar, não sei se vai ser uma série ou não, né, mas eu gosto muito de falar desses jogos. E assim, cara, o legal de fazer um podcast sozinho é que eu posso falar sobre qualquer coisa que eu quiser, né, cara? Não preciso seguir nenhuma tendência, não preciso ficar, sei lá, agradar ninguém, tipo, tem os apoiadores, tudo. Não, mano, eu posso falar sobre o que eu quiser, então eu quero falar sobre jogos de tiro dos anos 2000 com estética Max Steel. E eu quero começar a falar
sobre esse jogo, que é um dos meus jogos aí favoritos dessa linhagem aí, dessa época, né? De 2000 ali até 2008, mais ou menos, 2007. Que daí foi quando o Call of Duty Modern Warfare chegou no mercado, né? E aí daí pra frente, 2007 pra frente, todos os jogos de tiro em primeira pessoa tentaram ser o Call of Duty, né? Então, nós tivemos ali de, sei lá, de 99, 2000 ali até 2007, a gente teve bastante títulos de tiro muito criativos, assim, principalmente da pegada de sci-fi, né? E muitos ali que saíram pro computador. Então, o Project Snowblind, ele é um dos mais interessantes, né? Não só porque ele é, sim, um bom jogo em si, né, pra jogar, mas o desenvolvimento dele é interessante também. Então vamos falar um pouquinho, né, sobre como esse jogo foi desenvolvido, cara. Bom, pra quem sabe um pouquinho sobre jogo de tiro, né, vai conhecer a franquia Deus Ex, um mega de um jogaço aí, né, para computador. Depois teve alguns ports e sequências para consoles também, né. E o Deus Ex, ele era um jogo em primeira pessoa, onde você podia atirar nas pessoas, mas eu não considero ele realmente um jogo de tiro em primeira pessoa. Porque o Deus Ex, né, você podia fazer vários approaches diferentes. Você podia, sei lá, chegar matando a galera. Você podia chegar na surdina, passar no stealth, né? Você podia às vezes até tentar conversar com os NPCs ali, passar a lábia nos caras. Então ele era o que a galera chamou na época de um Immersive Simulator, que depois ficou conhecido como Immersive Sim. Então é esse jogo onde você tem a opção de atirar, mas não é a tua única opção, né? Muita gente falava que o Deus Ex, né, criou um estilo de jogo que era o jogo de tiro para pessoas inteligentes, né, cara? Então você não precisa resolver tudo na bala, né? E no Deus Ex ele é um jogo sci-fi, então você pode ir modificando o teu personagem, né, colocando, digamos ali, upgrades nele, tipo para você que você fique invisível por um tempo, para passar desapercebido, sabe? Você pode vir através da parede, hackear computadores, esse tipo de coisa. E as outras sequências, né, ampliaram esse, digamos, esse hall de ferramentas, né? Bom, então o Deus Ex ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Ion Storm, que é uma empresa que foi criada pelo John Romero, né, um dos pais aí do jogo Doom, né? Quando ele saiu da id Software, ele criou a Ion Storm, e o primeiro projeto que ele realmente apoiou, não foi ele que desenvolveu, né? O desenvolvedor, o criador do Deus Ex, é um cara chamado Warren Spector, né? Ele tinha essa ideia aí de fazer o Deus Ex, um jogo de tiro mais profundo, e ele mostrou isso, né, pro John Romero quando ele saiu da id Studio. O John Romero gostou muito da ideia e bancou, né, financiou e publicou o Deus Ex, o primeiro Deus Ex, e foi realmente um grande sucesso, né, para a comunidade de PC da época. Não tinha nada parecido com aquilo ali. E aí logo em seguida, né, eles já lançaram o jogo Deus Ex Invisible War, que era a sequência, né, que saiu em 2003. Se não me engano, o primeiro Deus Ex é de 2000, e em 2003 a gente teve a continuação, que é o Deus Ex Invisible War, né. Só que o Deus Ex Invisible War, essa continuação do Deus Ex, ele também saiu pro Xbox, pra videogame, né? E aí, cara, a galera assim do videogame, do console, pelo menos nessa época, era mais distinta da galera do PC, né? Não era igual hoje em dia que o PC e o videogame é uma coisa só, né? Naquela época, cara, você tinha a comunidade de jogos para PC e a comunidade que jogava nos videogames. E geralmente os jogos para videogames, eles costumavam ser jogos mais simples, mesmo porque você tem um controle na tua mão, você não tem um teclado ali com inúmeras teclas e tal, né? Não tem também tanta capacidade de processamento. Então o Deus Ex Invisible War, apesar de ser um jogo bem legal, né, ele foi bem reduzido no seu aspecto de imersão, de simulação, assim. Ele é mais voltado para ação já, né? Tudo no jogo já pede para você sair mais no tiro. E eu tenho esse jogo, ele é um das séries dos jogos Max Steel aí que eu quero fazer episódio também. Eu gosto bastante desse jogo. Mas quando ele saiu, então, a galera meio que torceu o nariz, né? Pô, vocês simplificaram muito o jogo e tal. E depois desse jogo, múltiplas tentativas foram feitas pela Ion Storm, né, para lançar uma sequência para o jogo Deus Ex. Mas, cara, o Deus Ex só foi voltar mesmo lá em 2011, né, com Human Revolution. Depois teve a sua sequência também, Mankind Divided, que são dois jogaços, cara, pra quem gosta de jogo bem imersivo. Sabe aquele tipo de jogo, cara, que você se sente realmente no poder, né? As escolhas que você faz ali importam, sabe? Então, se você gosta de jogos nesse estilo, assim, cara, Deus Ex é uma baita de uma franquia, né? Mas, nessa época, então, a publicadora do Deus Ex, né, era a Eidos Interactive. E a Eidos Interactive tava pedindo pros caras, pô, cria mais um jogo aí da série Deus Ex, né, vamos publicar mais um jogo, vamos lançar mais um jogo, né. Então, um desses projetos aí que a galera começou a trabalhar como uma sequência pro Deus Ex Invisible War, seria o terceiro jogo da série, foi chamado de Deus Ex Clan Wars, ou Guerras dos Clãs, né.
Só que conforme o jogo foi sendo desenvolvido, os caras perceberam que ele estava ainda mais voltado para ação, assim, ele estava se tornando uma outra coisa, um outro projeto, sabe? Então, conforme o progresso do jogo foi avançando, os caras mudaram ele, né, criaram uma nova identidade e mudaram o nome de Deus Ex para Project Snowblind. E aí o Project Snowblind realmente começou a produção dele para valer ali em 2004, né? Sendo o primeiro FPS produzido pela Crystal Dynamics, cara. Sim, a Crystal Dynamics, que é mais conhecida pela saga Tomb Raider, né? A Legacy of Kain, a série Gex também lá, começou lá no 3DO, né? Então, a Eidos estava publicando, né? A Eidos também que publicou o Tomb Raider, o próprio Tomb Raider, né? Hitman, Deus Ex, Thief, o próprio Legacy of Kain, então iria publicar também o Project Snowblind. Então a gente já tinha desenvolvedora, que era a Crystal Dynamics, né? Passou para a mão da Crystal Dynamics, a publicadora já estava decidida, começaram a trabalhar realmente no Project Snowblind, né? E assim, até mesmo o criador da série, né, do Deus Ex ajudou, né? O Warren Spector ele ajudou ali no desenvolvimento do jogo, né? E aí ele foi se tornando o seu próprio jogo, virou Project Snowblind e tal. E assim, cara, você vê no próprio gameplay e tal, nas mecânicas do jogo, que a gente vai falar também, bastante influência ainda do Deus Ex, né? Então, eu gosto de pensar no Project Snowblind como um Deus Ex, só que sem a parte de interação, sem a parte de RPG. Ele até tenta manter assim algumas opções abertas para você no combate, mas ele é 100% focado mesmo no combate e na ação, né? Bom, então, vamos agora entrar um pouco mais. Agora você sabe a história do jogo, né? Que o Project Snowblind ele surgiu como uma continuação do Deus Ex, mas ele virou o seu próprio jogo. Então vamos falar um pouquinho sobre a história dele. Vamos situar, né? O que acontece no universo do jogo. Não se preocupe que eu não vou dar spoilers, tá? Ele é um jogo que realmente vale a pena ser jogado. E, cara, ele tá baratinho. Direto ele entra em promoção aí na Steam, por exemplo, por R$2 ou R$3, sabe? Mas antes da gente cair de cabeça na história, cara, aquele recadinho, não esquece, se você chegou até aqui, se você gosta do Você Conhece o Mario, se eu te ajudo aí no seu dia a dia, te distrair, te animar, cara, não esquece de dar aquelas 5 estrelinhas pra gente, compartilhar o episódio, não esquece que a gente também tá lá no Pocket Casts, a gente está no Spotify e também no YouTube. Se você estiver ouvindo aí pelo YouTube, deixa seu joinha, comenta aí, cara, compartilha com a galera pra ajudar o podcast a ficar mais conhecido, né, mano? Pra gente formar o nosso exército de Marios, tá? Bom, então, agora sim, recadinhos dados, vamos para a história do jogo, né? Então, em 2065, Hong Kong é atacada pela República, um regime militar liderado pelo general renegado Yan Lo. A defesa da ilha de Hong Kong fica a cargo da Liberty Coalition, uma força internacional de paz, como se fosse uma ONU do futuro, e você faz parte dessa coalização também. Nesse cenário, né, você chega ali, o seu personagem é o Nathan Frost, que é um novo soldado, que logo na sua primeira missão, ali na primeira missão do jogo, ele é gravemente ferido, né? E isso é legal, cara, você vê ali no comecinho, né, você tá combatendo ali, e aí os caras mandam um míssil, e esse míssil quase cai, né, na cabeça do Nathan, ele volta para resgatar um soldado que ficou para trás, e aí o míssil acaba atingindo quase em cheio ele ali, né? Então, para sobreviver, os caras levam ele para o hospital e ele acaba recebendo vários implantes nanotecnológicos experimentais que o transformam em um super soldado, que também é a pegada dos jogos do Deus Ex mais recentes, né? Os últimos 2 títulos aí, por exemplo, do Play 4 e do Play 5, né? Quase a mesma história, só que em vez de você ser um super soldado ali, aliás, um soldado, né, no Deus Ex você é um guarda de segurança de uma companhia lá de tecnologia, e aí quando os caras atacam, os terroristas atacam a tua companhia, você é gravemente ferido, e os caras te trazem de volta à vida com vários implantes, e aqui é basicamente a mesma coisa, então você começa a ver as similaridades entre os dois jogos aí já desde o começo, né. Então ele vai recebendo esses implantes e a partir daí ele assume a liderança da coalizão, né, na luta contra a República, que é essa organização aí liderada pelo general Yan Lo, né? E aí a missão basicamente é você aprender ou eliminar o Yan Lo, né? E é legal assim porque durante a campanha você vai conhecendo outros personagens, né? Personagens ali que descem no chão contigo, soldados, pessoal de inteligência e tal, né? E você conhece também, acaba resgatando um cientista chamado Joseph Liao, um chinês, né? Lembrando que estamos em Hong Kong, então todos os personagens, menos o Nathan Frost, ali são chineses, né? Eu acho que até o cara que ajuda ele também da inteligência não é chinês, mas o resto todo mundo é chinês. Isso é diferente, cara, de ver num jogo, até hoje, né? Então, você vai e resgata esse cientista, né, o Joseph Liao, que havia desertado da República. E ele revela pra gente que o verdadeiro plano do Yan Lo, do general, né, era o chamado projeto Snowblind, que consiste em detonar bombas de pulso eletromagnético em Nova York, Paris e Hong Kong. Mas qual que era o objetivo disso, né? Bom, o objetivo do Yan Lo era destruir os principais centros tecnológicos do mundo e mergulhar a humanidade em uma nova
a Idade das Trevas, já que o Yanlo ele acreditava que a tecnologia enfraquece o ser humano. A gente estava muito dependente da tecnologia, não conseguimos fazer mais nada sem ela, né? Acabávamos nos tornando aí até irrelevantes muitas vezes. Então a ideia dele era que a gente voltasse para uma era da sobrevivência dos mais fortes, sabe? E a ideia dele então era criar essas super bombas de pulso eletromagnético, né, que destruiria tudo que é eletrônico para sempre, né? É claro que não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Na história do jogo ali, um jogo de tiro, né, anos 2000, não dá para levar muito a sério também, né? E apesar de ser uma história bem bobinha, né, ser um joguinho bem curtinho também, eu terminei ele um pouquinho mais de 3 horas, para você ter uma ideia, a campanha dele, né? Eu não quero dar spoiler, eu acho sempre legal indicar um jogo, né, para as pessoas conhecerem jogos novos, poderem ter experiências novas, então eu acho que vale a pena sim jogar ele, tá? Então não vou contar muito da história, mas basicamente, então você é esse super soldado aí, digamos, das forças de paz, aí, da coalizão de paz, né, e junto com os teus aliados você vai caçando esse general, né, durante as fases, e aí, enfim, você obviamente acaba encontrando com ele, né, você até luta contra ele, ele é um chefe do jogo, né? E no final, então, o teu objetivo realmente é destruir essas bombas de pulso eletromagnético para impedir, né, que elas explodam ali e, enfim, acabem com o mundo como a gente conhece ele, né? Então, uma história clichê, não vai ganhar nenhum Oscar pro roteiro, né? Mas o que realmente eu acho que vale a pena nesse jogo, cara, no Project Snowblind, é a ação em si, sabe? É o combate, é a mecânica, é o gameplay. Então, vamos falar, já falamos um pouquinho sobre a história, né? Vamos falar um pouquinho sobre o gameplay dele. Como é que a gente joga de verdade o Project Snowblind? Qual que é a diferença dele, né, dos outros jogos de tiro da época? Bom, como eu disse, o diferencial dele é realmente o gameplay. Como eu falei, o Project Snowblind ele era a continuação, né? Ele seria o Deus Ex Clan Wars e ele seria um jogo mais tático. A ideia da Crystal Dynamics é que ele fosse um jogo mais tático, você poderia até comandar um esquadrão de soldados e tal. Só que como o Invisible War não fez muito sucesso com o público, né, o segundo Deus Ex, a editora a Eidos abandonou essa ideia do Clan Wars, né? Só que em vez de ela cancelar completamente o projeto, eles reformularam, né? Então eles tiraram essa parte do comando, ali, de coordenar um esquadrão, e deixaram somente a parte de tiro mesmo, né, para o Project Snowblind. Então, assim, embora o Invisible War já tivesse removido muitos elementos de RPG, o Snowblind, mano, ele abraça completamente o gênero de jogo de tiro, assim, sabe? Elimina a exploração que tinha, né? Essa parte de coordenar os soldados e tal. Então ele torna o combate mais importante do que tudo, sabe? Então, conforme você vai avançando no jogo, cara, lembre-se, você é um super soldado. Então você vai ganhando vários, digamos, superpoderes ali, né? Você tá todo modificado. Tanto que quando você é atingido por esse míssil, né, mostra a cutscene lá, você num hospital, numa instalação, e os caras instalando vários implantes em você, implante ocular, implante na fibra muscular e tal, né? E é tudo visto em primeira pessoa na própria engine do jogo, né? Que era uma influência direta ali do Half-Life, né? Half-Life começou a influenciar tudo, né, cara, nessa época. Tudo, até a forma de contar as histórias, né? Então, por mais que você não esteja em controle da câmera naquele momento, você está vendo ali pelos olhos do personagem, né? Os médicos falando com você, testando os implantes e tal, isso é bem legal. E esses implantes, né, eles vão sendo ativados ao longo do jogo, enquanto você vai jogando. E é isso que faz um diferencial, que torna o Project Snowblind tão legal de jogar, né? Por exemplo, quais superpoderes, digamos, você vai ganhando ali, né? Então, de início, cara, você consegue ver através da parede, se aperta um botão no teclado, você consegue ver quem está atrás da parede, você consegue ver câmeras de vigilância e tal, né? Depois, conforme você vai jogando, você ganha o Bullet Time, a habilidade de desacelerar o tempo, né? Depois você ganha uma pele reforçada ali, como se fosse um escudo, tipo do Crysis, né? Depois, mais pra frente ainda, você ganha invisibilidade, né? Que ajuda os jogadores que gostam mais do stealth. E no finalzinho você ganha um poder de choque elétrico, tipo Palpatine, assim, tá ligado? Você pode soltar choque pela tua mão, assim, soltar uma bola de choque que vai meio que perseguindo os inimigos, assim. Então você vai... Isso dá um diferencial legal no jogo. Porque quando você começa a combinar essas habilidades com armas diferentes e com acessórios diferentes, tipo granadas diferentes ali, você tem realmente um jogo de Jockey Pô, cara, sabe? Você identifica o tipo de inimigo que você tem na tua frente, você troca pela ferramenta mais adequada, que seria a tua arma ali, né? E dependendo da situação você pode ativar poderes diferentes, jogar granadas diferentes e tal. Então, ele é um jogo que ele pede muito que você fique constantemente analisando o tipo de arma e equipamento que você está usando, assim, em tempo real. Isso é muito massa, cara. Porque, por exemplo, né, se você parar para pensar um Call of Duty da época ali, ou mesmo um Halo, né? Beleza, você tem uma metralhadora, tem os inimigos na frente, você vai metendo bala em tudo e jogando granada. É isso que você faz. Aqui não, cara. Então, por exemplo, você vai chegar num lugar ali que é mais aberto.
tipo tem uma parte de um templo, né? O templo chinês ali logo no começo. Depois você volta nesse templo lá numa missão mais na frente também. E aí nesse templo, cara, você vê que tem tipo assim, soldados patrulhando esse pátio desse templo. Tem snipers lá em cima dos telhados, você tem alguns robôs, porque lembramos que estamos no futuro, né? Então você tem alguns robôs ali andando, né? Patrulhando também, um robô maior, um robô menor, né? Mais reforçado ali. Você tem soldados nas torretas que estão em cada lado, e cada soldado ali, cara, tem uma função. Então, no começo do jogo você vai enfrentar os inimigos mais simples, que são soldados assim, mais ralé mesmo, né? E aí conforme o jogo vai avançando, cara, você vai começar a enfrentar unidades mais avançadas. Unidades que também têm implantes cibernéticos igual você. Então você vai começar a enfrentar soldados que têm escudo, você atira neles, você vê o escudo deles piscando assim, sabe? Aquele escudo em volta do corpo. Você vai ter soldados que têm invisibilidade. Você tem soldados que se movem tão rápido que o teu bullet time não afeta eles. E os soldados vão ganhando armaduras cada vez mais reforçadas e armas cada vez mais fortes também. Então você tem que pensar como é que você vai se aproximar, como que você vai fazer, né, esse combate aí. Porque se você chegar só metendo bala, cara, tu vai morrer, entendeu? Não tem o lance da vida regenerativa aqui ainda, você tem a barrinha de vida, né, você vai coletando itens de vida, então você morre fácil nesse jogo. Então, cara, cada jogador vai se aproximar dessa situação que eu acabei de descrever do pátio aí do templo, por exemplo, de uma forma diferente. Por exemplo, o que eu faria, né? No jogo, você pode hackear, assim como no Deus Ex, você pode hackear robôs, você pode hackear torretas, você pode hackear câmeras, sistemas de segurança, e você pode fazer isso à distância. Você tem até uma arminha assim que você pode usar para hackear as coisas à distância. Então, por exemplo, cara, eu já chegaria lançando uma granada de gás no meio dos inimigos, porque você tem granada de gás, você tem a flashbang, né, que deixa os inimigos cegos ali por um tempo. Você tem a granada de pulso eletromagnético que desativa todos os tipos de robôs, drones, câmeras, sistemas de segurança. Você tem a granada normal, a frag, né? Você tem uma granada que é tipo uma granada aranha. Então você joga no chão, ela fica andando do teu lado e ela vai pra cima dos inimigos, dá choque nos inimigos também. Você tem um nano boost que ele enche a tua barrinha de tecnologia. O que é a barrinha de tecnologia? Bom, quando você usa esses poderes que você tem, cara, esses nano enhancements aí, você vai gastando como se fosse uma mana, tá ligado? Então você tem que ficar coletando também esses nano boosts para preencher a tua barrinha de tecnologia, né? Você pode colocar também, cara, até barreiras, né? Funciona como uma granada mesmo. Você joga a granada e ela cria uma barreira para você se proteger atrás. Então, por exemplo, nessa situação eu hackearia o robô mais forte, usaria ele para atacar o robô mais fraco que está patrulhando e atacar o resto dos soldados. Quando esse robô fosse destruído, né, de lá de trás do muro, eu já teria jogado uma granada de gás, então esses soldados estariam atordoados ali, eu eliminaria eles mais facilmente. No caso do meu robô ser eliminado, por exemplo, o que eu poderia fazer? Pegaria o sniper lá de longe e eliminava os soldados que estavam em cima do telhado. E tentaria chegar usando a invisibilidade numa torreta que tem ali e usaria essa torreta contra o resto dos inimigos que sobrou. Então você pode fazer de várias formas que você quiser, cara. Outros jogadores com certeza fariam outro approach. Talvez o cara já chegue jogando granada de flash, aí chegue perto com a escopeta, elimine soldado por soldado, deixe os robôs por último para eliminar com a bazuca, enfim. Cada soldado faz de um jeito, então é um jogo que ele tem um replay bem legal, sabe? Você pode rejogar ele várias vezes, né, fazendo um approach diferente em cada jogabilidade que você tiver, cada sessão que você for jogar, sabe? Então, além de você ter, né, esses poderes que eu falei, você tem essas granadas que eu falei também, você tem uma boa variedade de arma e cada arma realmente para uma situação. Então, você tem os clichês, né, a pistola, você tem a metralhadora, depois você ganha a escopeta. Aí você vai ganhando as armas mais sci-fi, que é uma arma tipo de raio laser que você pode carregar o tiro para ficar mais potente. Você tem tipo uma metralhadora de plasma que esquenta rápido também, mas que é super potente. Daí a gente tem as tradicionais, né, a bazuca. Tem uma arma de choque também, que ela é muito boa contra robôs. E essa arma de choque ela vai dando choque contínuo, então você pode, se você tiver 2 ou 3 inimigos que estão próximos um do outro, esse choque ele vai passando para os outros inimigos. Então você mata uma galera ali, facinho, sabe? Tem a bazuca, né? Enfim, você tem uma variedade de armas ali sci-fi. E o mais legal é que cada arma também tem um tiro secundário. E não faz muito sentido, mas por exemplo, a pistola, né? O tiro secundário dela, ele lança um mega de um tiro assim que gasta o seu pente inteiro, mas dá super dano. Ela é uma pistola silenciada, né? Você pode usar para as missões mais stealth. O tiro secundário da sua metralhadora é um lança-granada. O tiro da escopeta, o tiro secundário da escopeta ele lança pequenas minas assim que grudam no inimigo e explodem, dão super dano também, mas usa muito mais munição.
Tem um tiro até que é bem legal, cara, dessa arma de plasma que eu falei que ela esquenta conforme você atira, né, uma metralhadora. O tiro secundário dela, ela esvazia o pente, ela lança todos os tiros, só que esses tiros perseguem o inimigo e gruda nele e vai dando choque, assim, cara, sabe? Então, o tiro secundário, por exemplo, da bazuca é um tiro teleguiado, sabe? Então, cara, você tem muitas oportunidades de combate diferente, nenhum combate é igual ao outro, sabe? Então você tem o tiro secundário, tiro primário, os tipos de granadas diferentes, as habilidades de cibernética, né, do seu personagem. Então você pode realmente fazer cada combate ser único. E também o jogo, uma outra coisa que ele puxa do Deus Ex é que ele tenta te dar, apesar de ser um jogo bem linear, né, ele tenta te dar alguns approaches diferentes para você percorrer a fase. Então você pode chegar metendo bala, mas se você for mais um cara mais do stealth, você pode usar até o teu óculos de ver atrás das paredes assim, e identificar dutos de ar que você pode usar para passar por trás dos inimigos, para pegar eles desapercebidos, assim. Você pode ver escadas, procurar por escadas escondidas para descer no subterrâneo e passar por baixo. Você pode ativar ou desativar tipo câmeras, metralhadoras. Você pode tomar a metralhadora para você. Sabe aquelas torretas que ficam patrulhando no teto, assim, que ficam grudadas no teto, cara, com laser? Você pode hackear elas, usar elas para atacar os inimigos. Você pode desligar câmeras. Então, assim, ele tem, né, várias formas de você se aproximar. Porém, eu não sei se é porque sou eu, tá? Eu não sou um cara do stealth. Mas o stealth pra mim não funcionou nesse jogo, mano. Toda vez que eu tentei ser stealth, os caras me viam lá de longe, né? E a invisibilidade ela dura muito pouco, assim. Se você atirar, você fica visível de novo. Então eu acabei sendo o cara tancão mesmo. Sempre fui pra cima no firepower, né? Não realmente usei muito stealth, mas ele te dá essa opção se você quiser tentar. Realmente não funcionou muito pra mim, né? E ele tem também uma outra influência aí que não é do Deus Ex, mas sim, de novo, do Half-Life, que é a Gravity Gun, que se tornou também algo meio que obrigatório, né? Eles queriam mostrar pra você que o jogo também tinha um motor de física, né? Então você podia usar a Gravity Gun para puxar objetos, para você arremessar eles como se fosse os Jedi fazem com a força, sabe? Tipo isso. Só que ela não funciona tão bem quanto no Half-Life. Ela é bem fraquinha, você tem que estar bem perto dos objetos para puxar, e ela não lança muito longe também, ela lança bem fraquinho. Então assim, foi uma arma que eu não usei, foi digamos, um acessório que eu não usei ao longo do jogo, em nenhum momento, acho que eu usei uma ou duas vezes, para tirar alguma caixa da frente, para poder abrir uma porta só, mas realmente foi bem mal implementado, sabe? Bom, e como todo jogo Max Steel, né, cara, como todo jogo no estilo Max Steel, com suas armas e armaduras ridículas, seu design exagerado e colorido, né, muita armadura prateada, muito neon, né, a gente também tem aquele HUD grande e colorido na tela. Então, tem o mostrador de munição, tem o mostrador de vida, tem o mostrador de energia, né, junto com o mapinha ali, tudo super grande, exagerado, colorido na tela, que é uma característica de jogos de tiro dessa época que eu gosto bastante, pra falar a verdade, sabe? Esse tipo de jogo realmente não é conhecido pela sua sutileza, sabe? Mas, então, além do combate ser bem legal, ser bem interessante, né? É legal também as fases em que o jogo passa, cara, porque ele tenta realmente contrastar uma fase com a outra. Como eu disse, o jogo você vai jogar 100% em Hong Kong, né? E aí você vai ter, por exemplo, muito contraste do antigo com o moderno, né? Você vai ter templos chineses, aqueles templos bem chineses medievais, assim, antigos, sabe? Que tem até aqueles sininhos que ficam fazendo barulho com o vento, aquelas cerejeiras rosas assim que deixam as pétalas cair assim, caem as folhas no chão. Então aquelas estátuas budistas, sabe? Você tem isso. E aí ao fundo você tem uma mega de uma cidade com os arranha-céus, super high-tech, helicópteros, drones voando, sabe? Então ele contrasta isso, é bem legal, né? E mesmo sendo um jogo curto, você vai vendo essa variedade de cenários, né? Então você tem esse templo, depois você tem um combate de rua noturno ali, onde tem tipo carros destruídos, casas explodidas e tal, você vai combatendo na rua. E o mais legal é que, dificilmente, eu acho que mais lá pro finalzinho do jogo, mas 90% do tempo no jogo, cara, ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é aquela escala de conflito, sabe? Você não se sente sozinho, cara. Geralmente durante o jogo ali tem vários soldados que te acompanham também. E eles vão conversando entre si, como era no próprio, mais uma influência, né, do próprio Half-Life, onde se você parar e ouvir o que os soldados estão falando, eles vão soltando um pouco de exposição ali, vão revelando um pouco mais sobre aquele mundo. E isso é bem legal, cara. E eles realmente quiseram mostrar, né, que parecia aquele mundo ali não era um mundo vazio, né, que aquele conflito não dependia de você. Às vezes você chega em algum lugar, o conflito já tá rolando, o pipoco já tá comendo, né. Então o mundo ele meio que dá a impressão que ele continua sem você, sabe? E quando você chega, a galera tipo, nossa, o Nathan tá aqui, Nathan Frost, estamos salvos, assim, então isso é bem legal. E um toquezinho, assim, um detalhezinho que eu achei bacana também, é que no final, quando sobe os créditos assim,
ele faz até um memorial assim para os soldados, nossos irmãos de batalha que caíram em combate. E aí ele coloca o nome dos soldadozinhos, porque cada soldadozinho, cada NPC tem um nome. E ele faz ali um passo, vai subindo na tela, né, os soldados que morreram em combate. Então até que é bem legal esse detalhezinho, sabe? Uma coisa que eu gosto bastante, diferente de um Doom, por exemplo, de um Halo que geralmente você tá sozinho o jogo todo, né? Então você vai combatendo ali, né, nessa rua, né, nesse ambiente noturno. Daqui a pouco você está dentro de um estacionamento de um prédio assim. E é engraçado porque você pode, né, assim como no próprio Half-Life, você pode dirigir veículos armados ali, né? Além de hackear os robôs e usar os robôs contra os próprios inimigos, você pega alguns jeeps, alguns carros ali que você pode dirigir. Só que realmente foi bem mal aproveitado, né? Aqui a gente não tem aquela tradicional fase com o carro, que você tem que destruir outros carros e tal. Não, é simplesmente você tá dentro do estacionamento de um prédio e você dirige um carro ali dentro, né, num corredor bem estreitinho por, sei lá, 10 segundos e é isso, cara. E depois lá no final, na última fase, que também é um lugar pequenininho assim, você pode dirigir de novo um carrinho ali por 5, 6 segundos, que não faz sentido nenhum. Parece que eles tentaram implementar os carros só por falar que tem mesmo, mas não tem uma fase que realmente você vai andar na estrada, nada disso, né? É uma pena. E que mais, cara? Tem a fase onde você vai pra um museu, que é bem bonito assim, que foi convertido numa prisão, você tem que resgatar prisioneiros, e aí você salva eles, eles pegam as armas, começam a lutar do teu lado. Tem uma fase que é uma das minhas favoritas, que apesar dela ser repetitiva, né, corredor, depois de corredor, depois de corredor, eu gostei dela pelo ambiente, que é um esgoto. Você desce no esgoto, né, pra fugir dos inimigos lá na rua de cima, assim. E esse esgoto ele tem um clima bem sombrio, assim, sabe? Bem quase de suspense, de terror, assim. E é onde você encontra os soldados mais high-tech ali no começo, que são soldados invisíveis, cara. Então você tá andando, daqui a pouco você vê um passo na água, assim, a aguinha se mexendo, aí você atira e realmente são soldados invisíveis, sabe? Bem legal, assim. Você acaba depois fazendo um assalto numa base militar também, que é uma fase muito massa. Que aí é exército contra exército mesmo. Exército defendendo a base, o outro atacando, você vai explodindo tudo, você tem que ir desativando as defesas da base, sabe? Aquelas missões bem clichês mesmo de jogos de tiro dessa época, né? Tipo, destrua os mísseis antiaéreos para os reforços poderem pousar. Depois exploda as portas principais para os tanques poderem entrar, né? Então, é bem legal, dá uma ideia assim de um combate mais amplo, sabe? E no finalzinho ali você entra dentro da base inimiga mesmo, que é um design muito mais clean, parece aqueles laboratórios da Umbrella, e ali você enfrenta os inimigos mais avançados, as unidades mais avançadas com escudo, tudo. Então ele varia bastante, apesar de ser um jogo curtinho, né? Ele vai variando bastante as fases em si. E é legal porque quando você chega assim num lugar mais aberto, cara, você tá ali com a metralhadora, com o sniper, daqui a pouco você entra no corredor, já puxa a escopeta, sabe? Puxa a arma de choque, já usa o seu escudo ali pra você poder tomar tiro na cara sem tomar dano. Você vai estar sempre assim, realmente é uma dança, cara. Você vai estar constantemente trocando de arma, trocando de granada e trocando de cyber enhancement, que eles chamam, né? Os seus aprimoramentos cibernéticos ali. E isso traz um frescor pro jogo. Né, você vai sempre estar com um kit diferente, um loadout diferente. É quase como se fosse o Cyberpunk 2077, só que em vez de você construir uma build, cara, você vai mudando a tua build ali em tempo real conforme você está jogando. Isso é muito gostoso, cara. Realmente é bem legal, né? Apesar da história dos inimigos serem bem clichês, né? É um combate bem gostoso. Mas quais são os pontos negativos desse jogo, né? Esse jogo, cara, eu vou te falar, ele é muito interessante porque as notas dele, ele recebeu notas muito boas na época, muito boas mesmo, pra você ter uma ideia. A IGN deu 8.8 de 10, cara. A revista oficial do Xbox deu 8.4 de 10. Game Informer, 8.25 de 10, né? A própria GameSpot deu 8.3 de 10. E no geral, no Metacritic, cara, ele tá com uma média de 76 de 100. Né? No Xbox ele chega a estar 79 de 100. Lembrando que ele saiu para PC, Xbox e Play 2, tá? Então são médias muito altas, ele é um jogo realmente que recebeu notas muito altas, né? E por que realmente assim, ele é um jogo que parece que não vingou, né? Parece que a galera não conhece muito. Ele teve até um modo multiplayer na época, assim, com vários tipos de jogabilidade diferentes e tal, mas também não vingou, né? Por que será, cara? A minha teoria, né, o que eu acho que fez esse jogo realmente não vingar muito, é porque ele saiu numa época pós Half-Life, onde todo jogo de tiro, principalmente jogo de tiro de ficção científica, estava tentando ser Half-Life, né? Então ele acabou sendo mais um ali, mais um na fila do pão. O design dele é um design realmente bem datado, do começo dos anos 2000, naquelas fases bem lineares, né? O personagem, né, o Nathan Frost, que é o personagem principal, ele é aquele Marine, aquele fuzileiro americano de cabeça raspada que tem frases de efeito, sabe? E aí
E ele é durão, mas ele tem um coração de ouro, sabe? Então o comandante fala pra ele, volte, sua missão está feita, volte para a base. Aí ele fala, não, os nossos irmãos de batalha ainda estão morrendo aqui nas ruas, eu vou ficar aqui. Mas se você desobedecer a ordem, você vai para a corte marcial. I don't care, eu não me importo. E aí ele carrega a arma assim, e sabe assim? Então tipo, super clichê mesmo, cara. Então, um design datado, personagens, né, datados, uma história bem fraquinha, né? E assim, cara, ele era mais um, como eu falei, mais um jogo dessa leva de jogos de ficção, né? Os gráficos também, né? Falando um pouquinho sobre os gráficos, graficamente ele é um jogo que ele não é bonito, né? Ele não chega a ser um jogo feio, mas ele é um jogo que realmente ele não impactou nada na época, ele não trouxe nenhuma inovação gráfica, assim. Por quê? Porque ele saiu, você consegue perceber que o Project Snowblind, diferente do Deus Ex, por exemplo, que a plataforma principal dele era o PC, no Project Snowblind você vê que a plataforma principal era o PlayStation 2. Ele é um jogo que tem carinha de PlayStation 2, sabe? Os personagens são, tipo assim, bem low poly, assim, você vê os caras meio quadradões. As texturas dos uniformes, dos capacetes, né, do próprio cenário, assim, aquela textura bem baixa resolução também, das próprias armas ali, fica até difícil entender às vezes o que você está olhando, sabe? A própria animação dos personagens, eles são todos meio durões, e a carinha deles, cara, ele tem uma carinha de constipação, assim, sabe? De quem tá segurando o pum, assim, cara, sabe? Então, quando eles mexem a boquinha, só mexe a boquinha, abre e fecha, eles não tem muita expressão. E poucas vezes que eles demonstram alguma expressão, como ficar bravo ou assustado, assim, chega a ser cômico, né? Porque realmente o gráfico o PlayStation 2 não conseguia rodar, né? E isso também fez com que o jogo tivesse fases extremamente pequenas e lineares. Então você vai estar sempre num corredorzinho, aí você sai numa área um pouquinho mais aberta, combate ele meio de longe, com o sniper e tal. Daqui a pouco você volta para um corredor, aí é uma parte um pouquinho mais aberta. Então ele não tem muitas possibilidades táticas. Ah, eu quero chegar pela esquerda, não, eu vou aqui pela direita, então não tem muito disso, sabe? É meio inimigo frente a frente, assim. E também para poder colocar vários NPCs na tela, tanto aliados como inimigos, né? Eles tiveram que simplificar bem a geometria, tanto dos objetos do cenário quanto dos próprios personagens. Então, graficamente, ele é um jogo que ele não chamou atenção na época, a história não chamou atenção na época, né? Os personagens bem clichês, mas o que realmente diferenciou ele dos outros, cara, foi a jogabilidade. Né? E como eu falei, em vez de você só ficar usando uma metralhadora do começo ao fim, você tem que ficar sempre pensando taticamente no que você vai fazer ali, né? No meio do combate, em tempo real. Só que assim, ele também é feião no sentido do design em si, cara. Os veículos são todos feios, as armas são feias, as armaduras são feias, tudo muito, muito assim, meu sobrinho de 12 anos que fez, tá ligado? Esse jogo, pra você ter uma ideia, cara, eu já estou falando agora, estou elegendo agora. Ele tem o design de armas mais feio de todos esses jogos que eu vou falar dessa geração de tiros daí dos anos 2000, né, nos outros episódios. Ele é o que tem o design de armas mais feio. Todas as armas são horríveis e ele tem, eu vou falar já, cara, ele tem a escopeta mais feia dos games de todos os tempos, cara. Mano, eu não consigo descrever pra você. É um monte de quadrado, um monte de cubo, assim, um atrás do outro, sem nenhum sentido, assim, cheio de neon brilhando, cara, é horrível. É horrível. Mas, pelo menos ela é funcional, né? Então, tá bom, sabe? Então, assim, pra um primeiro jogo de tiro da Crystal Dynamics, até que ele não, né? Até que os caras acertaram. Mas, pra quem é esse jogo, né? Quem jogaria esse jogo hoje em dia? Olha, se você gosta de jogos de tiro com pegada sci-fi, que fazem você pelo menos pensar um pouquinho, eu acho que você vai gostar. Porque, como eu disse, cara, se você entrar com a arma errada ou não souber escolher ali uma melhoria cibernética correta naquele momento, você vai ficar morrendo, cara. Então, isso acaba se tornando meio que automático. Você entrou numa situação diferente, você já sabe exatamente o loadout que você vai equipar. Você tem que ficar mudando a sua build em tempo real. Então, se isso parece legal pra você, cara, vai que ele é legal. Ele é um jogo de tiro legal. Se você tá procurando um jogo de história, onde você vai se envolver com os personagens, como no próprio Deus Ex, esse jogo não é pra você. Eles contam a história de uma forma bem ruim. Pra você ter uma ideia, eu só fui entender o que estava acontecendo depois, quando eu fui fazer pesquisa sobre esse jogo. Porque enquanto você joga, cara, as cutscenes ali são bem toscas, assim, não contam muita coisa, sabe? Você fica meio boiando no que está acontecendo. Então, se você tá afim de um jogo profundo de história, não é pra você. O multiplayer dele, obviamente, está morto, né? Há muitos e muitos anos já. Estamos falando de um jogo de mais de 20 anos de idade. Se você está procurando um jogo de tiro novo para jogar no teu Play 2 ou no teu Xbox One, também é um jogo legal, uma opção legal, né? E assim,
é um caso interessante, né? É um caso interessante da gente falar. Porque ele é um jogo que começou como um Deus Ex, ele mudou no meio do projeto, e a publicadora e a desenvolvedora apoiaram essa mudança, né? Eles foram até o fim. E ele é um jogo que ele recebeu notas realmente muito altas, né? 4 estrelas de 5, 8 de 8 para cima aí, né? Só que parece que realmente ninguém jogou ou ninguém se importou com ele, né? Então esse foi o primeiro jogo aí que eu quis trazer pra gente aí da nossa série de jogos de tiro dos anos 2000. E logo logo vou trazer outros também, outros jogos aí desconhecidos, né? E eu espero que você tenha conhecido um jogo novo hoje. Se você não quiser jogar ele, né? Apesar de ele estar constantemente... Eu mesmo paguei 2 e pouquinho nele, quase 3 reais ali na Steam. Mas se você não tiver afim de jogar, pelo menos, sei lá, cara, eu acho que ainda vale a pena ver um vídeo no YouTube, ver algum review dele, que ele é um jogo que ele realmente pode te surpreender, sabe? Principalmente se você já gosta de jogo de tiro como eu, cara. E se você tá cansado desses jogos de tiro de hoje em dia, sabe, cara, que ou é live service, né, você fica preso naquilo ali como se fosse um trabalho, ou são jogos que te fazem você levar aquilo ali muito a sério, assim. Se você quer simplesmente desligar a cabeça, dar uns pipocos ali, se divertir por umas 4 horinhas, cara, pode ir sem medo, que ele é um jogo muito gostoso de jogar ainda hoje. E uma coisa que eu esqueci de falar, cara, antes da gente terminar, né, uma coisa dele que talvez pode ser legal para alguns, mas não para outros, é que ele tem um modo de save muito curioso. Você tem que salvar manualmente em pontos específicos do mapa. Você tem umas salinhas assim, que você entra, né? E você salva dentro dessas salas, como se fossem as salas do Resident Evil, que tinha a máquina de escrever. Isso é legal porque ele causa uma certa tensão, né? Já que você não tem a vida regenerativa, você tem que tomar cuidado para não morrer antes de chegar no próximo save point. Senão você tem que voltar lá no começo da fase, ou num checkpoint anterior. E as fases em si, geralmente elas têm uma duração meio longa ali. 10, 15, às vezes 20 minutos de duração uma fase. Então isso faz com que você leve mais a sério o que você está fazendo, sabe? Você não pode simplesmente chegar metendo bala, porque se você morrer, não conseguir achar nenhum kit médico ali, né? E realmente morrer, você tem que voltar lá atrás. Então isso é uma coisa que pode agradar alguns, mas desagradar outros. Então é uma coisa que você também tem que levar em consideração, né? Ele está disponível na Steam, como eu acabei de falar. E logo no comecinho, ele já dava uns crash assim, cara. Ele fechava o jogo. Eu tentei umas 4 vezes, ele sempre fechava na mesma parte. Aí eu fui ver a solução ali na própria Steam. Os caras estão falando que você tem que copiar o DLL da Steam e jogar na pastinha do jogo e pronto, ele resolve. Não tive mais nenhum problema durante o jogo. Então isso é uma coisinha também, se der pau pra você, na própria Steam ali, ele fala como resolver, né, no guia da comunidade, ali na abinha da comunidade. Mas no geral, cara, uma experiência super legal, super positiva e que me levou de volta no tempo, né? A primeira vez que eu vi esse jogo foi realmente no PlayStation 2 de um amigo meu, assim, e eu já tinha achado bem legal na época. Eu tenho ele aqui originalzinho para o meu Play 2, mas a versão que eu quis jogar dessa vez foi a versão de PC para ver a diferença. E assim, né, ele é um jogo que também não tem widescreen. Você tem até um mod para você ativar o widescreen, mas eu quis jogar ele realmente naquele aspecto quadradinho como era na época mesmo. Então, é um mega jogaço? Vai revolucionar sua vida? Não, mano. Mas se você tiver procurando um joguinho de tiro leve aí, divertido e gostoso de jogar, diferente do que você tem jogado atualmente, talvez esse seja um jogo para você. Bom, comenta aí embaixo, mano. Tu jogou Deus Ex? Já tinha jogado algum Deus Ex antes? Chegou a jogar o Invisible War? Você gosta também desses jogos de tiro com pegada Max Steel aí dos anos 2000? Qual é o teu favorito? E você já conhecia o Project Snowblind? Comenta aí, mano. Vamos ficar trocando ideia, né? Sempre legal conhecer pessoas que têm os mesmos gostos que a gente. E é isso, cara. Vejo você no próximo episódio. Aquele abraço. Tchau!